Então, começando nossa aula, tema de hoje, eu não falei que é o melhor tema do ano, porque não é, tá? Já nossa relação desde o início do semestre é pautada na verdade. Essa não é a melhor aula do semestre, essa é apenas uma aula boa, né? É apenas a melhor aula da semana, mas não tem nada a ver com a melhor aula do semestre. A melhor aula do semestre já foi. Com isso, eu não quero que você largue a audiência do nosso programa, porque, afinal de contas, ele é importante para você fazer sua AV2. A AV2, que devo adiantar, é uma prova, múltipla escolha, mas sim, mais ou menos no nível daquela que vocês fizeram ali, né? E é isso que eu devo dizer sobre a AV2. Putz, diz a nossa audiência lá de Araucária. E, diz a nossa audiência lá do Sítio Cercado. Então, vai ser assim, até cuspir na tela, perdão aí a audiência, a sorte é que a tecnologia nos protege dos nossos pequenos gotículas. Está brincando, né? Infelizmente, esse espaço, perdigotos, né? É a palavra técnica. Esse espaço não é espaço de brincadeira, não. Esse espaço é espaço de seriedade. A aula estava boa e agora começa a ficar melhor, porque você sabe ir na prova. Conteúdo da aula de hoje, minha gente. Serviço social de grupo e serviço social de comunidade, tá? O que eu devo dizer assim, ó, para o barco sair do porto? Eu devo dizer que o serviço social de grupo e o serviço social de comunidade, juntamente com o serviço social de casos, que a gente aprendeu na aula passada, eles formam o tripé, a tríade metodológica, o nome técnico, né, que as autoras costumam utilizar. Eles formam a tríade metodológica, ou o tripé metodológico do serviço social no seu período de gênese, serviço social moderno aí no seu período de gênese, tá? A gente viu serviço social de caso, hoje a gente vai ver grupo e comunidade, e devo dizer também que são metodologias de trabalho superadas, historicamente falando, tá? Não significa dizer que a gente não trabalhe com grupos no serviço social hoje, nem significa dizer que a gente não trabalhe mais com desenvolvimento de comunidade. O que a gente superou foi a forma com que nossos amigos assistentes sociais das décadas de 40, 50 e 60 faziam o que faziam, tá? Mas, para não adiantar mais nada, eu quero chamar vocês ao protagonismo nesse exato momento, povo brasileiro. Vocês leram o texto, alguns leram o trecho em amarelo, outros leram o trecho em azul, e eu queria ouvir de vocês aí, começando com o grupo capitaneado pelo Josney, capitaneado porque ele fez o grupo lá, facilitou o encontro de vocês. Eu queria que todos vocês do grupo 1, do grupo amarelo, abrissem o microfone e dissessem para nós todos, para toda a audiência, o que é importante saber sobre o serviço social de grupos, segundo a leitura que vocês fizeram. Coloca na tela. Vai lá, pessoal. Oi, professor. Boa noite, Olá. Kelly. Boa noite. Kelly fala de onde? A Kelly fala do Kaiowá City. Kaiowá, é nós. importante respeitar. Essa é a frase, viu? Kaiowá é importante respeitar. Então, Kelly, começa. Exatamente. Então, professor, eu entendi sobre o serviço social em grupo, assim, por exemplo, se tem uma pessoa que por alguma coisa, aconteceu alguma coisa na vida dela e ela acabou saindo do seu vínculo familiar ou, sei lá, foi resgatada, foi para uma instituição, tal. Aí, para inserir essa pessoa novamente na sociedade, eu acredito que eles faziam reuniões para ajudar essa pessoa a entrar de volta na sociedade, a ser inserida de volta na sociedade e ensinar ela a caminhar novamente com as regras e normas que a sociedade impõe. Eu entendi mais ou menos. Ou como antigamente lá nos manicômios, lá, que faziam reuniões de grupo, sei lá. Sei. Mais ou menos isso.
Legal. Bela participação. Obrigado, Kelly. Demais integrantes do grupo, o que mais que a gente tem que saber? Eu entendi. Oi, professora, é a Kelly, tudo bem? Oi, Kelly. Fala cercado. Então, eu sei já o gancho da Kelly, porque eu entendi mais ou menos como ela, assim. Eu acredito que era uma terapia, né? Como se fosse uma terapia, digamos assim, utilizada em grupo, mas para fortalecer, digamos assim, né? Para propiciar essa convivência e fortalecer o vínculo dessas pessoas para utilizar isso como um método de inserção na sociedade novamente. Legal, Acho que mais ou menos por aí. Uhum. Pessoal do grupo? Oi, professor. Diga, acho que eu sou o único que discordou. Discordou, tem uma posição um pouco diferente. Manda ver. Na minha leitura, a impressão que eu tive é que ele era um método disciplinador e também controlador. Foi essa a percepção que eu tive na leitura. Algo assim para controlar o indivíduo. Legal. De alguma maneira. Não deixa de ser. Alguém mais quer colocar? Por exemplo, ela estava fundamentada nas teorias de quem? Oi. Diga. Tá escutando? Tá chegando aí? Tá chegando. Araucária está no ar. Muito boa noite, né? Boa noite. Cara, eu chegamos, na verdade, ali em discussão. Na minha opinião, é uma junção dos dois subgrupos do nosso grupo ali, né? Certo. Ela tinha esse caráter terapêutico, né? Até então, né? Só que também tinha essa visão, que nem eu falei no grupo lá, positivista, assim, no caso de que o indivíduo, que nem ele fala no texto ali, né? Que o indivíduo era o problema e não a sociedade e tal, né? Tratava o caso de forma singular, né? Sem explorar todo o contexto que tem, né, que circula ali, né? Sim. Então, basicamente, na minha opinião, né? Claro, função desses dois aí. Ela tinha esse caráter também terapêutico, de autoajuda e tal, né? Tá aqui na tela, né? Vocês estão vendo aqui o enfoque terapêutico e disciplinador dado ao trabalho desenvolvido junto a grupos, né? Tá aqui. Mas também tinha a questão de que o indivíduo era o problema. Pior. Entendi. Mais ou menos isso. Beleza. Alguém quer falar para mim aí em que autores da sociologia que se baseia o serviço social de grupo? Durkheim, Weber e Simmel? Não sei quem é esse, nunca ouvi falar, mas Durkheim e Weber a gente já ouviu. Durkheim, Weber e Simmel, tá aqui, ó, a estruturação científica do trabalho estava fundamentada na teoria desses caras aí, tá? E também na psicologia social norte-americana e na pedagogia, como é que é o nome do cara mesmo? Bom, a gente vai ver durante a aula, me fugiu o nome do cara, mas tem a ver com esses caras aqui. Algo mais, grupo? Que vocês queiram acrescentar? Acho que é isso aí. Muito obrigado ao Grupo Amarelo. Vocês foram muito bem na apresentação. Agradeço. E agora eu quero chamar o protagonismo o Grupo Azul. Então, Lunize, Miriam, Edna, Sandra e Patrícia também, se ficar à vontade para isso, podem abrir o microfone e falar para mim o que vocês entenderam, o que vocês acham importante aí sobre o Serviço Social de Desenvolvimento de Comunidade. Professor. Diga. Como nos outros grupos, né, ele tinha esse mesmo objetivo, né, era ajustar o indivíduo à sociedade, né, e essa questão do desenvolvimento econômico ali, eu estava lendo, eu não sei se compete, se cabe aqui, mas nesse livro nós vamos fazer essa correção ao seu vídeo, né? Sim. E também tem alguma coisa a ver que o serviço social, ele meio que ficou como uma subprofissão no aumento dos rendimentos também, né? Uma coisa de desenvolvimento econômico. Não sei se ele vai caber nessa colocação, nessa data específica, mas é isso. O objetivo é o mesmo, é ajustar o indivíduo à sociedade mesmo, né? E tem essa coisa desse desenvolvimento econômico que eu creio que seja assim, né? Sei.
Ai, grupo. Eu acho que vocês entenderam, né? Mas o trecho em azul era para estar em azul aqui também, foi mal. Eu achei que tinha ido. Mas eu acho que vocês entenderam, vai lá. O trecho azul, o quê? Não entendi o que você falou. Não, é que eu falei aqui, eu estou olhando aqui o texto, e tá em azul essa página aqui, 283, e o resto tá em amarelo. É, isso. É isso, mas eu Aí acho até que a vocês gente entenderam. comentou, nossa, era minúsculo, Tá bem curto, né? Mas professor, tá bem curto. a gente achou que era só isso, realmente. Ai, mas eu sou uma anta mesmo. Me Ai, não perdoe. acredito que o senhor fez isso com a gente hoje. Eu não Deixa eu responder. Eu acho que foi até a Franciele, né? É Franciele. Foi, Ela mas é que falou, nossa, mas só. Mas olha só, é 1, 2, 3 pagininhas. Para mim, 3 pagininhas é uma vírgula, né? Um tapa. Daí eu pensei que isso era pequeno para ela. Ah, foi mal, grupo, foi mal. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Professor, Sim. a comunidade seria mais o assistencialismo antigamente, que hoje já não tem tanto, né? Que era aquela coisa da gente ajudar mais, prestar mais esse tipo de serviço, não? Não, essa parte aí do assistencialismo, Patrícia, ela está mais vinculada ao serviço social antes das primeiras escolas de serviço social e, assim, um pouquinho nos primeiros anos do serviço social doutrinário, que a gente chama, que é aquele serviço social de educação bastante católica. Entendi. Aí depois, nesse período, acabou. Foi mais... mais profissional. Não dá para dizer que acabou, porque tanto no Brasil quanto nas outras escolas aí que vocês viram, no Peru e no Chile, tudo isso concorreu com a ação de grupos espírita, católico e tudo mais, que, para além do serviço social, continuaram com as suas obras beneficentes, né? Como continuam até hoje. Então, é por isso que essa palavra, né, o assistencialismo, ela nunca sumiu. Porque ela existe até hoje, o assistencialismo existe até hoje, né? Mas, assim, dentro do serviço social enquanto profissão, o assistencialismo clássico, esse que a gente tem na cabeça, ele existiu praticamente na fase inicial do serviço social, que foram os primeiros anos das escolas católicas. Entendi. Tá? Mais alguém aí do grupo do desenvolvimento de comunidade quer dar um pitaco? Oi, professor. Sim. Então, eu lembro o ano passado, da aula da professora Elza, assim, meio vagamente, eu não lembro o nome da autora lá, que a gente estudou alguma coisa sobre isso, e que daí tinha no começo, estudava o indivíduo, né? Certo. Individual, cada um. Aí com o desenvolvimento, a Revolução Industrial, já não se conseguia mais atender individual, que acho que foi aonde que foi criado o desenvolvimento de comunidades, os estudos, onde que entra o governo também, junto com o serviço social, alguma coisa assim. Perfeito, ótimo. É uma ótima observação e uma ótima forma de entender esse desenvolvimento da nossa profissão. Estou tentando lembrar aqui o nome da autora, mas não consegui. Ah, logo vem. Quando vier, joga no chat ou me interrompe e fala. Ok. Tá bom? Mais alguém? Bom, o desenvolvimento de comunidade, só para complementar, então, que o grupo só leu esse trecho por culpa minha, década de 50 até a década de 60, 70, tá? Ele entrou numa época aí que a América inteira estava vivendo um período de desenvolvimentismo, tá? Com uma nova onda de industrialização, com a modernização do aparelho estatal. Os países da América toda estavam vivendo governos populistas. Populista é aquele governo que se baseia no carisma do governante, um discurso de engrandecimento da nação, de desenvolvimento, de salto tecnológico, social, cultural da nação, que aqui no Brasil a gente viveu com um presidente que se chama Juscelino Kubitschek, tá? O auge desse processo aí de populismo.
tá? Foi uma estratégia que estava assim completamente alinhada aos interesses da Organização das Nações Unidas, a ONU. Tá? Foi uma época em que o serviço social foi vamos dizer assim, encampado pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas, para promover o desenvolvimento dos países pobres. Tá? E aí se trabalhava na perspectiva de desenvolver comunidades. Essas comunidades podiam ser pequenas, médias ou até chegar a grandes cidades, no intuito de acabar com a pobreza, ou acabar não, minorar a pobreza, para que, enfim, o desenvolvimento acontecesse. Acreditava-se que a pobreza era um obstáculo, era uma lombada rumo ao desenvolvimento. Então, se precisava ter foco no desenvolvimento. Então, aqui, ó, a ONU, 1950, o serviço social entra aí na linha de frente aí do desenvolvimento e tal. Era isso que o grupo ia expor se tivesse lido esse trecho aqui que eu grifei erroneamente. Interrompo o compartilhamento, vocês voltam a ver a minha face, não é uma visão agradável, mas é a visão que vocês têm para terça-feira. É a melhor visão da semana. Mary Richmond, você acertou, Mary, você só não acertou o jeito de escrever. Mary Richmond, falou a Kelly lá no chat. Eu imagino que seja isso, a Edna que vai confirmar. Muito bem, meu povo. Isso. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês o nosso primeiro salto da aula de hoje. Nosso primeiro salto, de novo, nosso primeiro salto da aula de hoje, ele é para falar do serviço social de grupos. Grupos. Imagino que vocês estejam vendo aí. Se não estiverem vendo, alguém grita para mim, por favor. Estamos vendo. Então tá aí na tela, o material já está lá no AVA e logo estará com vocês aí no grupo de FHTM. Serviço Social de Grupos. Vocês veem a minha carinha em algum canto da tela aí ou vocês só veem a apresentação? Só a apresentação. Ainda bem. Que daí não atrapalha. Gisela Konopka. Se você quiser, assim, de uma forma bastante lúdica, com o microfone fechado, repetir esse nome, seria interessante para você não errar ele outras vezes. Gisela Konopka. Essa pequena americaninha de ascendência do leste europeu, aí, talvez polonesa, a senhora Gisela Konopka, ela escreveu um livro em 1936 que tratou do serviço social de grupo. E olha só que interessante. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, se situa aí. Primeira Guerra Mundial, a gente está falando de 1917 a 19. Aí a gente tem uma década em que a galera vai dar uma chance para o capitalismo e o capitalismo não consegue obter sucesso. Pelo contrário, o que acontece em 1929, 10 anos após uma das maiores pandemias que já houve na história do planeta Terra, acontece a quebra da Bolsa de Nova York. Qualquer semelhança com o atual momento, talvez seja mera coincidência, talvez não, tá? Mas se liga nisso. Em 1917 começa a Primeira Guerra Mundial. Em 1918 estoura a pandemia da gripe espanhola, que de espanhola não tem nada. Até onde se sabe, o primeiro lugar onde teve... ainda não se tem certeza, mas até onde se sabe, o primeiro lugar onde se teve um caso de gripe espanhola, entre aspas, foi nos Estados Unidos da América, né? Então, em 1917 estoura a guerra, em 1918 estoura a gripe espanhola, que matou uma porrada mas uma porrada, ela matou mais que as duas guerras junto. Só para você ter uma ideia, Primeira e Segunda Guerra junto não matou o que a gripe espanhola matou. Muito bem.
gripe espanhola em 1918, 10 anos depois da gripe espanhola, em 1929, quebra da Bolsa de Nova York, depressão total no mundo todo, desemprego em massa, América, Europa, Ásia, todo mundo sofrendo horrores com o capitalismo. E a tal da Gisela Konopka, que você já falou o nome dela aí para os seus parentes em casa, ela, vivendo essa decepção, né, com os resultados do capitalismo, ela pensa assim: eu tenho que escrever um livro para pensar a construção de uma sociedade democrática como meio de proporcionar a mais alta realização do indivíduo e permitir-lhe assumir o seu lugar como um membro responsável pela raça humana. Vê, essa mulher aqui, ela está decepcionada com a democracia de representação. Escuta bem o que eu estou falando. Essa mulher, ela está decepcionada com a democracia de representação. A democracia de representação, ou seja, você votar em alguém para que esse alguém seja o responsável por promover o desenvolvimento para você viver bem, para ela estava por fora. E aí ela escreve um livro, né, para tratar do serviço social de grupo, lá em 1936, para refletir sobre como o ser humano, né, seja ele quem for, precisa assumir a sua responsabilidade dentro de uma sociedade democrática. Ele não pode simplesmente terceirizar isso a outro. Ele precisa assumir. E aí a senhora Gisela Konopka, ela desenvolve no início, né, algo que ela não chama de método, mas assim, só uma reflexão que ajudasse as pessoas a aumentar o seu funcionamento social, incrementar a sua forma de participar da vida pública. Nada muito diferente do que a gente já tem escutado hoje em dia, tá? Diz o Marx que a história, ela se repete, na primeira vez como tragédia, na segunda vez como tragédia. Então, sei lá se essa é a segunda vez, mas eu imagino que todos estejamos cientes que a gente está vivendo uma tragédia. Como é que foram os primeiros anos do serviço social de grupo, que o Grupo Azul apresentou aí para nós? Bom, no início, o trabalho com grupos não era visto como um método, e também não era entendido como uma atribuição da profissão do assistente social. Ele era entendido mais como um movimento, uma filosofia de como pensar a inserção da pessoa na sociedade, ou uma maneira de se conseguir uma sociedade melhor e desenvolver um modo de vida verdadeiramente democrático, em que as pessoas tivessem vez e voz. Tudo era fruto de uma grande paixão por parte da Gisela, ok? Ninguém escreve um livro, assim, pelo menos inicialmente, para enganar outrem, né? A pessoa escreve porque acredita naquilo, e é o que a Gisela fez. Esse trabalho se expandiu durante a década de 30 e 40, tá? Até porque não era só no serviço social que acontecia o trabalho em grupos. Olha só, o serviço social é apenas o primeiro segmento profissional que admite que os grupos podem ser orientados, né, de alguma forma que os integrantes se desenvolvam também. Mas você tem que lembrar que dentro da psicologia também tem um povo lá da psicologia social, trabalhando com psicoterapia de grupo, que está pensando nesse negócio de, ao invés de atender indivíduos, começar a atender grupos. Aqui, ó, o cara da educação, é o Dewey, tá? Estou apontando com o mouse aqui na educação. Esse cara aqui, ele vislumbrou o preparo de alunos para a vida social, rompendo com a tradição da absoluta transmissão de conhecimento e fundando a concepção de professor como líder de grupo, que influi na aprendizagem. Então você vê que tá virando pandemia nessa época aqui, pensar em grupo, que o grupo tem que assumir seu protagonismo na sociedade. Veja que não é só do serviço social. E veja, na área dos negócios também. A administração reconheceu a importância dos grupos nas grandes empresas e acabou notando que os procedimentos de direção geral deveriam considerar também as aspirações das camadas menos influentes dentro da empresa. Deveriam, dessa época aqui, aquela modificação do funcionário para colaborador, tá ligado? Então, passada essa primeira década aí, de 37, quando ela escreve o livro,
até 46, 47 aí, a galera está pensando em como fazer. E a galera de diversas áreas está influindo nesse negócio. Em 49, a Gertrude Wilson e o Gladys Ryland, eles publicaram um livro que se chama Prática do Serviço Social de Grupo. Inclusive é um livro que quando foi lançado ele tinha uma capa verde e os caras chamavam de Bíblia Verde do Serviço Social. Tá? Verde, inclusive, é uma cor bastante importante para o serviço social, né? A nossa logotipo, aquela lá, da balancinha e tal, ela é em verde, né? Ela é feita em verde. Pois muito bem, Gertrude e Gladys escrevem esse livro Prática do Serviço Social de Grupo e elas trazem uma discussão um pouquinho mais detalhada sobre o serviço social de grupo agora enquanto metodologia de trabalho. E elas aprimoram tanto aquele primeiro estudo da Gisela, né, que elas trazem assim análise de recursos, elas botam atividades lúdicas para a galera estudar, elas apresentam estudos de caso detalhados na maior onda Mary Richmond. Lembra que a Mary Richmond apresentou 6 estudos de caso no seu livro? Essas duas aqui também apresentam, além de uma análise de processos de supervisão e aspectos administrativos. A Konopka, lá na década de 70, ela reanalisa a sua obra sobre serviço social de grupos e ela vai dizer o seguinte: o serviço social de grupo seria um método, agora ela já acha que é um método, tá? Passados aí 20, 30 anos, ela entende, não, isso aí virou um método de trabalho, tá? É um método de prestação de serviço às pessoas mediante o fornecimento de experiências em grupos. Ou também pode ser um método genérico que pode levar, pode ser usado em diversos ambientes, por diversas pessoas, e saca o objetivo desse negócio. Os objetivos, eles são determinados pela freguesia. Porque assim, você vai trabalhar numa determinada comunidade e forma um grupo, né? Você vai impor uma pauta para aquela comunidade, ó, vocês estão muito sujos aqui, eu sei que não tem água encanada, mas a higiene tem que prevalecer nesse lugar. Vamos lá, gente. E daí você forma um grupo a partir daquilo que você quer? Sinto lhes informar, mas não é assim que a banda toca. Desde essa época aqui, muito por influência da psicologia social, já se sabe que as demandas de um determinado grupo, elas têm que surgir no seio do grupo. Então, esse assistente social aqui, ele se coloca como um facilitador desse processo de entender as demandas de um determinado grupo, tá? Por isso que a Konopka, a nossa querida Gisela, ela vai dizer que os seus objetivos são determinados pelas necessidades conscientes que levam os membros ao grupo. Necessidades conscientes que levam o membro ao grupo. Vou dar um exemplo do meu CRAS. No CRAS que eu trabalho, existe o grupo das pessoas que recebem um auxílio de 100 e pouquinhos reais que a prefeitura de Araucária dá para essas pessoas. Qual é a necessidade que leva essas pessoas para o grupo? Continuar recebendo esse auxílio de 100 reais. O que a gente já sabe desde a década de 40 e 50? Que não funciona fazer grupo quando eu digo qual é a necessidade da pessoa. Tá? Mas ainda assim, devido a diversos problemas, a minha prefeitura e diversas outras continuam agindo dessa forma. Mas, já para vocês verem aqui que o objetivo tem que partir da pessoa. Tá? Mas também pode partir da agência que fornece o serviço, da compreensão do indivíduo ou de todo o grupo. Tá? Aí surge esse senhor argentino aqui, o senhor Natálio Kirchnerman. Este nosso querido moço argentino, hermano, ele escreve um livro para tratar da sistematização do tal do serviço social de grupo. E ele sem dúvida nenhuma, se não o expoente do serviço social de grupo aqui no nosso continente. Tá? Olha o conceito do cidadão. Serviço social de grupo. Deixa eu consertar uma coisa. Eu coloquei corno. Como?
Serviço social de grupo é um meio para criar e desenvolver as necessidades individuais, enquanto os integrantes aprendem a dar e a receber, a intercambiar experiências, a compartilhar coisas, trabalhar em cooperação e elaborar conteúdos. Tem algo de muito bonito nisso, porque, afinal de contas, nós, seres humanos, somos seres gregários, nós precisamos viver em comunidade. Aliás, nós vivemos em comunidade, nós precisamos da comunidade e não existe vida sem a comunidade. Então é muito bonito ouvir o nosso amigo argentino falando de indivíduos aprendendo a dar e receber, a trocar, a compartilhar, trabalhar em cooperação e elaborar conteúdos nesse processo todo. A visão desse cara, e isso está aqui na segunda parte, é integrar as massas ao desenvolvimento. Tá? Tô lembrando aqui que agora há pouco, lá quando era para o Grupo Azul falar, o Juarez trouxe um componente crítico aí, que era o componente assim, mas esse negócio aí era só para ajustar as pessoas. Nesse sentido, eu devo falar para o Juarez, calma lá, já vamos chegar nessa parte crítica aí. Por enquanto, a gente está na parte bonita, o objetivo é integrar as massas ao desenvolvimento. Tá? Viver a democracia, conquistar um sentimento de comunidade, ter uma atitude ativa de participação, tá? A comunidade, esse aqui é o corolário, a comunidade é o agente da sua própria mudança e bem-estar social. A gente está pensando aqui, cara, estamos criando pequenos sovietes, estamos criando espaços em que as comunidades, quanto mais participem, mais elas vão ganhar coisas. Veja só que a grande questão não é essa, não. A grande questão, povo amigo, é o que fazer com o ócio. Pensa aí que o serviço social de grupos, ele está se desenvolvendo aqui na América numa época aí por volta de 37, 39, 40, 45, essa época aqui na América, aqueles que estão acompanhando a leitura lá do Manuel Manrique Castro vão perceber, é uma época que passou as revoluções de 30, aqui no Brasil Vargas, lá no Peru Benavides, e lá no Chile um outro que eu não me lembro. Essa é uma época de uma primeira onda de industrialização aqui na América. Época em que os governantes têm que oferecer para a população alguns benefícios. Aqui no Brasil, o Vargas ofereceu as leis trabalhistas. Lá no Peru, o Benavides fez algumas concessões também nas políticas sociais aos trabalhadores. E aí pensa que no meio desse pacote todo, tem lá a redução da carga de trabalho, com o domingo enquanto um dia sagrado. Lembrando, a igreja está no meio disso tudo. O domingo é o dia para descanso. E aí a questão que se impõe para essa galera, meu povo, é: o que eu vou fazer com o ócio? O que eu vou fazer com essa galera que antes trabalhava 16, 12, 13, 11 horas e agora só trabalha 8? O que eles vão fazer no resto do tempo? A grande preocupação do povo aqui do serviço social de grupo é: eu tenho que desviar os operários dos vícios da carne. Alguém poderia me dar exemplos do que são vícios da carne? Como diz Guimarães Rosa, bebedice. Bebedice, como diz Guimarães Rosa. Cara, citar Guimarães Rosa é um negócio que um dia eu vou chegar lá. Eu já tentei ler 2 vezes Guimarães Rosa e ainda não desceu. Mas vamos lá, bebedice. O que mais que é vício da carne, povo? Jogo? Jogo é vício da carne. Aliás, falando aí com o cara do futebolzinho do fim de semana, né? O que mais? Que isso, cara, faz anos que eu não jogo bola, hein? Depois dessa pandemia. Faz 84 anos. O que mais que é vício da carne? Aquele pagodinho, né, Fran?
aquele pagodinho, né, Leila? Aquela baladinha, balada VIP que vocês vão. Enfim, gente, vocês sabem o que é vício da carne, vocês têm vícios da carne, eu tenho vício da carne que é comer, tem outro que tem o vício da carne que é beber, tem outro que tem o vício de sair, e cara, baile funk, gente, é isso aí, gente, é essa alegria, essa alegria de viver, essa alegria fugaz que o trabalhador tem, essa alegria é o que representa os vícios da carne, certo? Dentre elas o baile funk aí, né? Bem lembrado, e muito bem lembrado aí pelo povo. Então, esses chamados vícios da carne, eles eram considerados maléficos ao trabalhador, porque vamos jogar em pratos limpos aqui, cara, quando esses caras conquistaram esse tempo livre, foi uma alegria, porque agora eles podiam gastar o tempo e o dinheiro deles com o que eles quisessem. E como é que esses caras foram lá gastar o dinheiro? Comendo e bebendo. Comendo e bebendo. O que vocês puderem imaginar aí. E aí isso se tornou uma outra expressão da questão social. A gente tinha lá o problema com os que não estavam empregados, mas a gente criou um baita problema com os empregados. Cara, esses caras precisam estar sãos para operar as máquinas na segunda-feira de manhã. E os caras chegavam mamados, chegavam sem condição, sem ter descansado e tal. Então o serviço social de grupos tinha essa questão, o que fazer com esse tempo livre da comunidade, tá? Então esse assistente social, ele podia, em determinadas instituições, montar grupos por tipo de problema, tá? Grupo de jovem, grupo de senhora, grupo de senhores, grupo de idosos, seja lá o que for, conforme o que aparecesse lá para a comunidade, tá? Temos aqui dois autores que dão definições aí do que seria o serviço social de grupos, tá? Newsletter, não confundir com newsletter, isso é outra coisa. O newsletter, ele vai dizer que o serviço social de grupos é um processo socioeducativo que desenvolve a personalidade e a adaptação social dos indivíduos por meio de associações voluntárias que tenham um objetivo estabelecido, motivado pelos cidadãos. Motivado pelos participantes. Coloquei até em vermelho. E o Slavon? O Slavon vai dizer o seguinte: é um método de educação social no qual os membros do grupo são educandos, educadores e material didático. Ó, que coisa linda, gente. Os membros do grupo são educandos, alunos, educadores, professores e material didático, são os livros e apostilas, atuando em um processo de inter-relação. Isso aqui merece ir para ser vermelhado, a cor do amor, tá? Gente, coisa linda. Até agora tá lindo pensar nisso aqui. Eles querem ocupar o tempo livre da galera, fazendo a galera pensar em coisas para desenvolver a sua comunidade. Veja só as diferenças do serviço social de caso, que a gente viu lá com a Mary Richmond, para o serviço social de grupo, que a gente tem como expoente aí a senhora Gisela Konopka e também o nosso irmão Natálio Kisnerman. Bom, enquanto o serviço social de caso, utilizado até então, né, pelos assistentes sociais, considerava como componentes para a atuação a pessoa, o seu problema e o lugar onde ela vive, o serviço social de grupo passou a considerar a pessoa no grupo, o grupo e o problema, além do lugar, já que esses indivíduos eles não vivem isolados, eles vivem em comunidade, certo? Então, qual é a diferença? A partir de agora, a gente pensa a inserção da pessoa em grupos pequenos, médios e grandes. Certo? Essa é a grande diferença. Se antes eu pensava só o indivíduo, agora eu penso a inserção desse indivíduo em grupos. Só isso, tá? Só isso. Matamos aqui a diferença. E qual é a função do assistente social? Você deve estar se perguntando aí, meu amigo Juarez e minha amiga Sandra. Vou responder para vocês. Os objetivos do assistente social de grupo
eles incluem medidas para o crescimento pessoal, lá da pessoa que está recebendo o atendimento, tá? Mas, e aí chegou a tua vez, Juarez, o ajustamento do indivíduo a outras pessoas, a grupos e à sociedade, além de motivar esse indivíduo no sentido de melhorar a sociedade. É a clássica pergunta. O país tem muito a oferecer a você, mas o que você tem a oferecer ao país? Essa é a pergunta-chave aqui, tá? No sentido de levar esse cidadão a pensar em reconhecer os seus direitos, mas também as suas habilidades e as suas diferenças dentro de um determinado grupo, tá? O assistente social, ele também vai visar influir no processo do grupo, de modo que as decisões surjam em consequência do conhecimento, da comunhão e da integração de diversas ideias, e não de processos de dominação. Eles querem que os grupos cheguem às suas próprias conclusões, certo? O que eu devo chamar atenção é, e se o grupo chegasse à conclusão da revolução? O que iria acontecer? Fica a dica. O assistente social, ele tinha que influir no processo de grupo. Olha a sacada aqui, gente. Opa, até mudei aqui. Ele tinha que influir no processo de grupo no sentido de promover aquilo que os seus contratadores, os seus patrões, achassem que era o certo. Entende? É aqui que está, Juarezão, o problema dessa metodologia. Porque uma vez que o assistente social é alguém contratado, ele não é alguém livre para promover liberdade. Ele, sendo contratado de alguém, ele já é escravo de uma determinada forma de pensar e, sem qualquer problema, ele também escraviza. Tá? Esses grupos não eram livres para pensar o que eles quisessem. Tá? Eles eram mediados pelo assistente social. Qual que era a finalidade do serviço social? Função de contribuir para a manutenção da continuidade estrutural, cujo equilíbrio estava ameaçado por problemas sociais ou disfunções surgidas. Deixa eu voltar numa questão aqui antes de concluir. Lembra que eu falei para vocês, agora você está olhando para minha cara, lembra que eu falei para vocês que que o serviço social de grupo, ele surge num período de grande desilusão do capitalismo mundial? Pois é, gente. Essa desilusão toda que o capitalismo produziu, ela produziu fome, miséria e diversas outras expressões da questão social, né? Dentro de um processo extremamente controverso, seja na América, seja na Europa, seja em qualquer outro lugar. E esse processo contraditório levou novamente ao choque entre classes, ao choque entre trabalhadores de um lado ou potenciais trabalhadores, já que não tinha emprego para todo mundo, né? Então levou ao choque entre trabalhadores e potenciais trabalhadores com os seus empregadores, tá? Esse choque de classes cria uma tensão nesse período entre guerras, que vai de 19 até 40, mais ou menos, ali, né, nos inícios da Segunda Guerra Mundial. Isso cria um choque entre essas classes e vai demandar do serviço social uma nova forma de atuação, diferente daquela individualizante dos primeiros anos do serviço social. Aquela que eu estava falando para a Patrícia, respondendo a pergunta que ela fez anteriormente, dizendo que era a fase assistencialista. O assistente social, agora um membro efetivo das estruturas de poder, ele precisa oferecer uma resposta mais qualificada e uma resposta, obviamente, que enquadre o trabalhador e a pessoa em situação de vulnerabilidade dentro de um quadro de acreditar que a sua participação na sociedade pode promover mudança. Porque, do contrário, se ela não acreditar, ela vai ingressar em grupos anarquistas, em grupos socialistas e comunistas e vai promover a desordem na nação, com custos reais e efetivos para os patrões. Então, agora você está preparado para ler a conclusão lá comigo.
Conclusão do serviço social de grupo. Percebe-se, portanto, que a intencionalidade do trabalho do serviço social de grupo, assim como no serviço social de caso, era o ajustamento dos indivíduos na sociedade. Uma forma de exercer controle, de disciplinar, de introjetar comportamentos que beneficiam o funcionamento social. Ponto final em serviço social de grupo. Quero escutar vocês. Reações, dúvidas. Serviço social, enquanto você se prepara para falar, deixa eu te chamar a atenção algumas coisas aqui. Tudo que acontece dentro do serviço social não acontece à toa, não acontece porque alguém descobriu algo assim ao acaso. Tudo tem um porquê dentro do serviço social. Tá? Se a gente está vivendo esse momento, né, se a gente está estudando esse momento aí histórico do serviço social de comunidade, você pode ter certeza que esse serviço social de comunidade, ele respondeu a uma necessidade objetiva por parte das classes dominantes. Tá? Eles precisavam de um assistente social bem inserido, bem municiado, que tivesse uma metodologia de trabalho que pudesse oferecer à população pelo menos a ilusão do atendimento, certo? Então, esse serviço social de grupos, perdão, eu falei desenvolvimento de comunidade, mas esse é o próximo. Esse serviço social de grupos que a gente está vendo, ele foi uma forma, sim, que foi, se eu não me engano, a Edna que trouxe aí para nós essa observação, ele foi uma forma, sim, de superar aquele primeiro momento em que o assistente social atendia somente indivíduos, individualmente, me perdoem pelo pleonasmo, né? Foi uma forma de superar essa época e trazer um novo assistente social, um assistente social que pensava maior, né? Até porque, pensa, as primeiras escolas de serviço social, como vocês estão lendo aí, elas formavam poucos assistentes sociais essas que advinham das classes dominantes da nossa sociedade, que eram muito bem instruídas, que não precisavam de salário para viver do serviço social, já que vinham de famílias de classe média alta e famílias ricas, né, e que trabalhavam a partir de um chamado, de uma vocação social, muito mais do que por uma escolha, assim, eu quero ser isso, né? Lembrem que na década de 20 e 30, as mulheres não trabalhavam, as mulheres eram esposas, né? A inserção da mulher no mercado de trabalho, ela é um fenômeno, assim, de pós-Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, que a gente nem chegou lá na nossa explicação aqui, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, ela se dava por um processo extremamente vocacional. Era uma exceção, tá? E o surgimento da profissão do serviço social, ela atende essa demanda vocacional aí. Tá? O serviço social era para essa camada da elite. Então pensa, nos primeiros anos de serviço social, você não tem no mercado de trabalho uma quantidade de assistente social suficiente para atender a quantidade de gente que necessitava. Nem hoje a gente tem. Nem hoje a gente tem, imagina isso. Imagina naquela época. Então, você precisava criar, havia uma necessidade premente do sistema capitalista de criar uma nova forma de utilização do assistente social para justificar o valor de uso desse assistente social. E essa forma que surge é a forma do serviço social de grupo, porque agora, se antes ele atendia 1, agora ele atende 5, 10. E aí, o grupo aí do Grupo Azul vai ver que o serviço social de comunidade pode ser entendido como a multiplicação do grupo, né? Porque o serviço social de comunidade, agora ele atende conjuntos de grupos. Se antes ele atendia 1, depois ele atende 10, agora ele passa a atender 50, 100. Um só. Entende? Gênese do desenvolvimento de comunidade. Galera, aqui eu dou uma respirada fundo, porque aqui o buraco é bem mais embaixo, tá? Infelizmente, dentro do curso de serviço social,
a gente não tem tempo suficiente para estudar o desenvolvimento de comunidade mais a sério, tá? Isso porque o curso de serviço social é um curso generalista, a gente tem muita coisa importante para ensinar, então a gente tem que tomar as nossas decisões na hora de formar um currículo, tá? Mas vou dizer para vocês, a metodologia de desenvolvimento de comunidade é uma metodologia riquíssima que a gente, se quiser, a gente pode fazer um curso inteiro só para estudar como é que a gente trabalha a partir dessa ferramenta que vocês estão vendo aqui, desenvolvimento de comunidade. A nossa autora chave para estudar o desenvolvimento de comunidade é a maravilhosa professora Safira Bezerra Aman. Safira Aman, como a gente costuma carinhosamente chamar. Inclusive, a Elza compartilhou um evento aí, que já foi, era na noite de hoje, fiquei muito chateado, mas estou feliz por fazer homenagem a ela, dando aula sobre ela, que tinha a presença da professora Safira Aman. Tá? Então, ela é a autora de referência para falar de desenvolvimento de comunidade. Olha a carinha do livro, tá? Só para dizer que vocês não conhecem, Safira Aman, Ideologia de Desenvolvimento de Comunidade no Brasil. Tá? Qual é o contexto histórico quando a gente fala de desenvolvimento de comunidade? Muito bem. A gente tem que pensar nas mediações dos jogos do jogo de interesses internacionais e os seus desdobramentos aqui no Brasil. Tá? Quando a gente fala de desenvolvimento de comunidade, a gente está falando da década de 50 em essência. Quando a gente fala da década de 50, a gente está falando do quê? O que aconteceu da década de 40 para a década de 50? Vamos ver quem acerta aí. Valendo um chocolate Hershey's. Qual é o evento que marca a passagem da década de 40 para a década de 50? Final da Segunda Guerra Mundial? Ganhou! Acho que é 39, né? 39 começa. O final é em 45. Isso mesmo, Juarez. Juarez ganhou. Mandei no grupo lá para ficar salvo. O fim da Segunda Guerra Mundial. Tá aqui, ó. Tava na cara. Quem não falou, ficou pensando aí, não leu. Escreveu, não leu, o Juarez respondeu. O fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, quando a gente vai pensar em desenvolvimento de comunidade, a gente tem que lembrar da Segunda Guerra. Lembrou da Segunda Guerra, você pensa o seguinte, reconstrução da Europa. A reconstrução da Europa, a Europa virou cinzas, né, com a Segunda Guerra Mundial. Ela teve que ser reconstruída. Para a Europa ser reconstruída, toda um aparato mundial teve que ser movimentado. Tá? Porque para mandar ferro para lá, precisava sair ferro de algum lugar, para mandar cimento, para isso, para aquilo. Então, o processo de reconstrução da Europa movimentou a economia do mundo todo. A Europa terminou a Segunda Guerra, além de ter terminado toda destruída por causa do conflito entre o bloco nazi-fascista e o bloco capitalista, né? A Europa termina a guerra com um novo confronto, né? O confronto entre a visão de mundo comunista lá da União Soviética e a visão de mundo capitalista do bloco ocidental. Então, todo esse contexto influi em pensar que, ao fim da Segunda Guerra, com a destruição promovida pelo embate das potências capitalistas, o capitalismo está em xeque. E tem um lugar no mundo, o lado leste soviético, o lado oriental do planeta Terra, que está vivendo um desenvolvimento sem igual por parte de um novo modelo de sociedade, o modelo comunista, ou melhor, o modelo socialista. Então, a galera do Ocidente precisava fazer alguma coisa
em resposta a esse contexto mundial de desenvolvimento do bloco oriental, do bloco soviético. Tá? Acreditava-se que era necessário dar uma resposta. Então, nisso eu estou falando aqui Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. Preocupação com esse bloco socialista e sua expansão no Oriente, preocupação com a recém-criada ONU, com a ordem social, né? E aqui o ponto principal, argumento de que a pobreza é um entrave para o desenvolvimento. Afinal de contas, foi a pobreza, né, ou o discurso ao fim da pobreza que levou países como a Itália e a Alemanha a aderirem a blocos políticos nazifascistas, né? Esses grupos, né, nazifascistas, eles colocando a culpa em outros grupos, eles prometiam o fim da pobreza. Então, se isso não tivesse na mente dos governantes ocidentais, tendo em vista que a União Soviética estava num discurso de acabar com a pobreza, analfabetismo, oferecer saúde para todo mundo, se o Ocidente não oferecesse uma resposta a isso, eles estavam perdidos. Tá? Então, o argumento de que a pobreza é um entrave para o desenvolvimento. Tá? E também havia a necessidade de ajudar os países mais pobres, justamente para evitar o alinhamento desses ao comunismo soviético. Né? E aí o que acontece? Os países pobres se alinham a uma liderança americana, a uma liderança, norte-americana. Tá? Havia, então, uma ênfase de que o mundo estaria contando com o país mais rico, que é os Estados Unidos. Tá? Essa dominação, essa onipotência norte-americana, ela vem muito dessa época. A gente, às vezes, tem a impressão de que esse domínio norte-americano aí ele vem de longa data, né? Mas não é verdade, gente. Essencialmente, essa liderança dos Estados Unidos aí sobre o mundo, né, sendo os árbitros de tudo que acontece, ela é uma cria assim muito recente aí do pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Afinal de contas, os Estados Unidos saíram vitoriosos desse combate e não tiveram nada destruído, né? Eles estavam do outro lado do Oceano Atlântico. Os piores ataques que eles sofreram foram ataques nas ilhas do Pacífico, né? Então, assim, o continente, né, a parte continental dos Estados Unidos, pouco sofreu. Então, os Estados Unidos é que acabou como grande vencedor desse processo todo aí. Tá? Em 1942, ainda na época do governo Vargas, é assinado um convênio entre Brasil e Estados Unidos para comprar nossos gêneros alimentícios. Tá? Inclusive, nessa época, vem alguns técnicos americanos aqui para ensinar a gente a como plantar mais e melhor. Inclusive, porque 42 a gente ainda está na guerra, né? Então, os soldados lá na Europa precisavam, na África, na Itália, precisavam dos alimentos brasileiros para continuar guerreando. Tá? Esse convênio foi prorrogado até 44 e 45, e aí junto com esses convênios vem no pacote um processo de educação rural, tá? Para desenvolver essas comunidades rurais aqui no Brasil. Lembre que nessa época de 45, o Brasil é essencialmente um país agrícola. Tá? São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades grandes, mas são grandes para o nível de Brasil. Né? A grande parte da nossa população, a essa época aqui, está no campo. E no campo vivem pobres. Pobres. Tá? Então vêm esses técnicos dos Estados Unidos para cá, eles vêm com o intuito de trocar ideias, de promover educação e de trazer novos métodos pedagógicos. Lembra que lá nos Estados Unidos a gente já passou pela parte de grupos e agora lá nos Estados Unidos eles estão vivendo essa onda do desenvolvimento de comunidades. Tá? E aí se cria essa Comissão Brasileira Americana de Educação das Populações Rurais, que funciona junto com o Ministério
da agricultura, tá? Nessa época aqui vem diversos acordos. Perceba que todos esses acordos têm como foco a área rural do nosso Brasilzão. Crédito rural, tudo visa promover o desenvolvimento do campo no Brasil. E agora, olha na minha cara que eu vou falar uma coisa para vocês. Interromper compartilhamento. Abrindo uma página aqui, vou mostrar uma coisa para vocês. Revolução Cultural Chinesa. Sabe que essa galerinha do pós-guerra, eles já estão ligados numa coisa que está acontecendo pelo mundo. Tem um carinha que se chama Mao Tse-tung. Talvez vocês já tenham ouvido falar dele. Tá? O Mao Tse-tung foi o cara que promoveu a revolução lá na China, a revolução socialista lá na China. Tá? E da onde é que esse cara saiu? Mais um chocolate aí para quem adivinhar aonde esse cara fez a agitação para ele conseguir a revolução na China. Aonde é que começou a revolução na China? A revolução chinesa, liderada pelo Mao Tse-tung, começou no campo. A gente está falando da década de 60, tá? Foi quando ele começou as marchas dele pelo interior da China. Mas, cara, o lugar onde esse cara começou a fazer revolução foi no campo. Por que no campo? Porque no campo era onde ficava a maior parte da população pobre da China. Obviamente, quando esse cara fez a sua marcha pelo interior da China, fazendo o recrutamento de pessoas para lutar no seu exército, obviamente que ele não ia começar pelas cidades, né? Porque ele não tinha, a princípio ele não tinha armas e, nas cidades ele ia ser massacrado, né? No campo, ele se via num terreno muito melhor porque ele tinha como fugir muito mais fácil, ele tinha acesso à alimentação, ele tinha acesso a rotas de fuga, pela distância dos grandes centros, ele tinha muito mais influência sobre as pessoas. Então, em suma, da onde é que esse cara partiu? Partiu do campo. Tem um outro aspecto muito interessante da história do Brasil, que a gente também viveu um processo parecido aí nas décadas de 40 e 50. Não sei se vocês já ouviram falar de Luiz Carlos Prestes e a Coluna Prestes. A Coluna Prestes, ela partiu do interior do Rio Grande do Sul e ela foi andando pelo interior do Brasil também pretendendo promover uma mudança política aqui no Brasil. Então, assim, para resumir a nossa conversa, o campo era um lugar de profunda preocupação por parte das elites. Ainda mais num país essencialmente agrícola como o Brasil. Já pensou se aparece um cara que começa a agitar uma revolução a partir do campo no Brasil? Que começa a promover reforma agrária, reação dos funcionários contra o dono da terra? Cara, o negócio ia azedar por aqui. Então, eu diria que essa metodologia do desenvolvimento de comunidade ter começado pelo campo foi algo cirúrgico para a realidade brasileira. Tá? Eles foram diretamente aonde o problema poderia ter ficado muito maior para oferecer uma resposta à população pobre e dar a essa população pobre a impressão de que eles estavam sendo bem cuidados, de que eles poderiam viver uma nova realidade. Alguém abriu o microfone? Quer perguntar alguma coisa? Tá. Então esse é o plano geral, tá?
essa preocupação com o campo. E até por isso que os acordos visam muito essa preocupação com o desenvolvimento do rural no Brasil. Não à toa, até hoje, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo no Brasil. Tá? Eles promoviam uma visão acrítica e classista, sem envolvimento político e sem modificar as estruturas que geram as desigualdades sociais, pregando, claro, harmonia e equilíbrio. Certo? Esse era o negócio. Qual que é o conceito aí a partir da ONU, tá? Do desenvolvimento de comunidade? Desenvolvimento de comunidade é um processo por meio do qual os esforços do próprio povo se unem ao das autoridades governamentais com o fim de melhorar as condições econômicas, sociais e culturais das comunidades, integrar essas comunidades na vida nacional e capacitá-las a contribuir plenamente para o progresso do país. Vê só que lindo. Isso aqui, meu Brasil, é o pra frente Brasil. Para usar o grande lema do nosso Juscelino Kubitschek, isso aqui é 50 anos em 5. Isso aqui é juntar o esforço do seu Zé, com a Dona Maria, com o seu Josnei, com o Dr. Juarez, com todo mundo da nossa sala, juntar o esforço dessa galera toda e concentrar esse esforço rumo ao progresso. Discurso muito presente em campanhas infindáveis de todos os nossos governantes, desde que a gente se entende por gente. Todo mundo faz uso desse discurso aqui. Tá? Então, nada muito diferente. E é nessa época, obviamente, que o serviço social se torna o centro das atenções do mundo todo. Se a ONU chega à conclusão que é necessário acabar com a pobreza para a gente promover o desenvolvimento, cara, tem um profissional que está aqui, ó, aquecendo aqui, ó, amarrando a chuteira, erguendo o meião, fazendo aquela dobrinha clássica aqui no meião, levantando a mão e gritando: professor, põe eu. É o assistente social. É esse profissional que começa católico, que começa uma pessoa muito boa, que começa uma pessoa que tem aquela afinidade com a dignidade da pessoa humana, que começa aquela pessoa que acredita que o ser humano é bom, que trabalha por vocação, que trabalha não olhando para o salário, tá? Esse profissional tá ali, ó. Esse profissional que começou desse jeito, ele aprendeu um pouco mais. Ele pensou assim, cara, além de tudo isso, além de eu ser um vocacionado, de eu acreditar na bondade do ser humano, de eu acreditar que todo mundo é digno, eu também sou um cara que tem um método. Eu sou um cara que sabe olhar para a pessoa, sabe fazer diagnóstico, sabe elaborar um plano de ação. Eu sou um cara que também sei trabalhar com grupos agora. Se antes eu fazia só com pessoas, agora eu faço essa mesma coisa com grupos. Eu reúno pessoas, eu penso em como essas pessoas podem se tornar produtivas, podem tornar o seu ócio como uma oportunidade para a nação. Esse profissional que é tudo isso, que acumulou tudo isso nessas 3 décadas de trabalho, ele chega na década de 50 aqui, ó, dobrando o meião, amarrando a chuteirinha, e quando a ONU fala quem poderá nos defender, ele ergue a mão e fala: eu, Chapolin Colorado. E diz: segura que eu tô indo, cara. Então o assistente social, ele abraça a metodologia do desenvolvimento de comunidade como uma forma dele, agora sim, estourar a boca do balão, revolucionar a parada. Agora vai. Se antes eu trabalhava com o indivíduo já era bom, depois eu passei a trabalhar com um grupo e foi melhor ainda, agora que me deram a comunidade, vocês vão ver o que é um assistente social trabalhando. Tá? Então, o assistente social se torna o profissional do momento. Tá? Só que sempre tem um mais, né? Para estragar. Como cresce a demanda por assistentes sociais, aí a gente tem um probleminha.
Lembra que os assistentes sociais, eles provinham das classes mais abastadas da nossa sociedade, vinham, né, já prontos com uma formação sólida, um primeiro grau muito bem feito, um segundo grau, né, um colegial melhor ainda. Então, pô, chegava para fazer o serviço social, esse cara já era formado quase. Ele só o que tinha para fazer para ele. Tá? Diferente de mim e de você, que estudamos em escola pública, que temos todas as nossas dificuldades, né? Agora, nesse momento, quando o profissional do serviço social passa a ser tudo isso, você precisa de mais assistentes sociais. E aí, aquelas regras anteriores, tem que ser um católico, tem que ter cartinha do pastor, do padre indicando, tem que vir das classes superiores, isso aí começa a ser relativizado, porque você precisa de mais assistentes sociais. Não à toa, se você olhar a linha do tempo, você vai ver que nessa época aí faz assim, ó, explode o número de escolas de serviço social, dobra, triplica o número de escolas de serviço social ao longo do Brasil. Então, qual que é a parte que eu estou falando aqui que a gente tem que ter em mente? Que como aumenta a necessidade, né, abre-se também o leque de entrada. Tá? Agora a gente tem assistentes sociais advindos de outras classes também para trabalhar com o desenvolvimento de comunidade, certo? Entenderam essa parte aqui? Eu não estou falando que isso é ruim, para ficar bem claro, tá? Se não fosse esse movimento, eu e você não seríamos assistentes sociais, tá? E eu sou muito feliz sendo assistente social. Estou muito feliz com essa oportunidade que a sociedade me deu. Eu só estou te falando para você perceber aonde é que se dá o ponto de quebra do negócio aqui. Beleza? Angústias? Dúvidas? Então, tá bom. Então, vamos partindo para o fim dessa parte aqui, ó. Então, quando é que o serviço social entra, né, se torna o centro das atenções? Década de 50, deixa eu colocar na tela. Eu esqueci, vamos colocar na tela aqui. Década de 50, por recomendação da ONU, ninguém mais, ninguém menos que a ONU, tá? Na década de 50, essa mesma ONU volta sua atenção para o serviço social, realizando 3 pesquisas aos níveis de auxiliar, graduação e pós-graduação. A preocupação do serviço social brasileiro com o desenvolvimento de comunidade, o DC, atrelado ao pensamento internacional. A gente tem que estar alinhado com a ONU. Se a ONU pensa, a gente tem que pensar igual. Esse serviço social aqui, ele trabalhava sobre a necessidade de modernizar a agricultura e criar condições para o sistema capitalista se desenvolver aqui no Brasil. Lembrando sempre que o auge desse processo aqui é o governo do Juscelino Kubitschek em 1958, tá? Aí a gente tem algumas coisas que vão acontecendo aqui ao longo da década de 40 e 50 que vão trazer, vão elevar aí o desenvolvimento de comunidade ao ápice aí, tá? Seminários, missão rural de Itaperuna para melhorar as condições de vida dessa comunidade aqui. Isso aqui é uma comunidade modelo, tá? A galera escolheu Itaperuna para aplicar o método de desenvolvimento de comunidade e mostrar como dava certo, tá? Então é a primeira missão aí que ocorre nesse sentido. Em 56 é criada a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, em 55 é criado o Serviço Social Rural, e acontecem 3 seminários durante a década de 50. Aí, obviamente, né, uma galera foi estudar no exterior para aprender sobre desenvolvimento de comunidade, e essa galera se forma. E aí vem para o Brasil para doutrinar o povo por aqui, tá? A gente está falando do Arthur Rios, em 1957, e da nossa musa inspiradora, a nossa Balbina Ottoni Vieira. Quer anotar o nome de uma assistente social aí famosa? É essa mulher aí, tá? Balbina Ottoni Vieira. Produção, vocês conseguem colocar na tela para mim uma fotinho aí de perfil da Balbina Ottoni Vieira? Conseguem? Então coloquem para mim lá.
Vamos lá, gente. Quero imagens, quero imagens. Ah, o pessoal não está achando uma foto nítida, minha gente. É por isso, é por isso. Não, a produção vai trabalhar em encontrar uma boa foto aí e a gente já coloca para vocês, tá? Me avisaram aqui no ponto. Mas não tem problema. Grava esse nome, Balbina Ottoni Vieira. Esse é o nome do sucesso nessa época aqui, tá? É assistente social, pica dessa época aqui, tá? Galáxias, pensa em galáxias, é essa mulher, tá? Então, o que acontece com essa distinta senhora? Ela tá na tela aí, tá? Esse povo todo aqui, né, ele vai trabalhar segundo as recomendações da ONU e, portanto, segundo as recomendações do governo americano, né? Um modelo de política desenvolvimentista que responde aos interesses das classes dominantes no sentido de modernização rural mediante a educação de adultos. Objetivo, desenvolver entre as populações marginalizadas o sentido de ajustamento social. O Arthur Rios, ele vai fazer apostilas tentando fazer uma conexão entre educação e saúde. Tá? Se a pessoa, que é uma coisa bem vinculada ao fim da Segunda Guerra Mundial, né? A questão da saúde ali, para fazer com que a pessoa entenda que ela tem que adotar alguns hábitos para melhorar a sua vida. Os modelos fragmentam e isolam os trabalhadores das decisões e ações. Eles botam o trabalhador para discutir o desenvolvimento da sua comunidade, mas, a princípio, eles não decidem nada, né? Eles só discutem. Tá? E havia essa preocupação, sim, de não instrumentalizar a população na área do planejamento. Vocês só discutem, a parte de decidir é toda nossa aqui nas cabeças. Ó a nossa querida Balbina aqui. Tá? Eu estou falando assim num tom que pode parecer pejorativo, mas é só para a gente ilustrar. Tá? A Balbina é uma filha do seu tempo. Tá? Ela trabalha com o que ela tem. E o que ela aprendeu, aonde ela foi educada, deu a ela essa visão. Essa é uma visão superada já no serviço social. Por isso, não dá para a gente julgar também totalmente a Balbina e falar assim, ela estava completamente enganada. Claro que ela estava, mas você está falando isso agora, que a gente tem acesso a um monte de coisa que ela não teve. Tá? Então, a Balbina exemplifica o seu conceito de comunidade como um conjunto residencial, uma vila, uma cidade, um bairro. Para ela, desenvolvimento de comunidade é trabalhar com esses conjuntos aqui. Tá? Ela não tem como perspectiva as problemáticas maiores da sociedade. Tá? O texto dela tem a retórica de dizer que devem ser introduzidos nos programas assuntos nacionais e internacionais, como democracia, direitos e deveres, tá? Escolha dos governantes, mas isso não chega a um nível crítico. Tá? Tanto a Balbina Vieira como a experiência de Itaperuna adotam o tripé positivista na sua estratégia. Serviço social de caso, grupo e comunidade, indivíduo, família e comunidade. A ferramenta de trabalho continua sendo a mesma. A família é a unidade de controle e manutenção da ordem social. Tá? Então, toda essa linguagem do serviço social que vocês vão aprender, tem uma palavra bem feia da política da assistência social que se chama matricialidade sociofamiliar. Tudo isso tem origens mais profundas dentro desse negócio de serviço social de grupo, tá? E aqui, ó, a família é a unidade de controle, tá? Privilegiando a educação da mulher com visitas domiciliares e a organização dos jovens. Qual que é a ideia da educação da mulher? Ela tem que ser a controladora do lar. Ela tem que controlar o marido para ele não beber muito, tem que controlar os filhos para não virar marginal. Ela é a responsável pelo governo da casa. Tá? Isso aqui começa aqui na década de 50. Tá? Passando aqui, o processo educativo é focalizado numa perspectiva estática de manutenção da ordem social.
demandando da população solidariedade e cooperação. Tá? Cara, nada muito diferente do serviço social de grupos. Tá? O próprio grupo é responsável pela superação das suas dificuldades por meio da solidariedade e da cooperação. A Balbina vai afirmar que a comunidade se caracteriza por ser um espaço de diferenças, mas também por ser um espaço onde as diferenças se misturam, tá? Já que as pessoas têm que viver entre diferentes para exercer as diversas profissões, para viver em diversos níveis econômicos. Então, tudo isso é normal da sociedade. Aí está o aspecto positivista do desenvolvimento de comunidade, tá? Ela fala sobre os laços comunitários para, no esforço comum, resolver os problemas sociais. Então, vai percebendo como essa é uma metodologia de trabalho que terceiriza o problema, não assume a culpa do problema. Ela vai falar que a comunidade é que tem que dar os braços para desenvolver e para produzir a solução que tanto almeja. O Arthur Hills, ele tem menos ênfase na família, mas ele vai mais para a área da psicologia sistêmica, tá? Que é outro campo aí, quando a gente for ver psicologia, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Ainda da Balbina, né, ela vai falar das fases do desenvolvimento de comunidade. Ela vai se inspirar naquela experiência lá de Itaperuna e vai dizer que a comunidade deve participar do estudo dos problemas, né, mas é uma participação, como a gente já falou, tá? Ela não tem nível decisório, ela tem nível só consultivo, tá? Vai ter uma diferença entre planejamento urbano e planejamento do assistente social. O planejamento urbano, quem for fazer estágio na Coab, e tomara que vários de vocês façam, porque o estágio da Coab é um bom estágio, vai ver isso aqui na pele, tá? O planejamento urbano de decidir que favela que vai deixar de ser favela, aonde que você vai construir mais um conjunto da Coab, isso aqui é coisa para os urbanistas. O assistente social só pega a prancheta e vai lá fazer o trabalho burocrático de conversar com as famílias. Pouco do trabalho do assistente social vai ser levado em consideração para influir no planejamento, tá? Grave essa informação aí, quando você for para lá, você vai ver isso acontecendo. Para a execução, a autora vai propor um movimento de ação social, ou campanhas, promoções, reformas dos serviços, sempre lembrando que a população só participa de forma consultiva. E as instituições vão ser grupos primários ou associações de moradores e centros sociais. A grande ideia do desenvolvimento de comunidade, tal qual o desenvolvimento de grupo, é promover a melhoria da vida local, por meio do consentimento espontâneo das grandes massas da população. Nada muito diferente do que a gente já viu. Por que eu falei, agora eu tô finalizando, por que eu falei que a gente devia estudar mais sobre serviço social de comunidade? Porque esse é só o começo, meu povo. Heróis que aguentaram até o fim da aula. Esse é só o começo. A Safira Mann tem mais 3... Eu fiz um resuminho aí do primeiro capítulo do livro dela. Igual a esse, tem mais 3 ou 4. E nesses 4 ela vai falar sobre as diversas fases pelas quais passou o Serviço Social de Desenvolvimento de Comunidade. Tá? Para dar um sabor geral aí, e a gente caminhar para o fim da aula, pensa assim: o Serviço Social de Comunidade ele começou como uma ferramenta da ONU e dos Estados Unidos para evitar a ameaça comunista aqui nessa parte do globo. Depois disso, lá na época da ditadura militar, ele foi usado a sério para promover o desenvolvimento de diversas áreas do Brasil, mas por diversas vezes vocês já ouviram falar sobre isso, na minha aula e em outras, nessa época de 70, 80, o serviço social começa a se aproximar do serviço social crítico, das correntes marxistas, e esse Serviço Social de Desenvolvimento de
comunidade, começa a ser aparelhado por grupos que têm um pensamento social mais crítico. E vocês vão ver, para quem for acompanhar o livro aí da Safira Mann, o que eu super recomendo, que lá na década de 80, no período de redemocratização do Brasil, essa ideia do desenvolvimento comunidade, ela está na base do movimento de redemocratização brasileiro, que é aquele monte de movimentos sociais, exigindo as diretas já, exigindo a volta da democracia no Brasil, né? Parece que a sementinha que foi sendo plantada ao longo dos anos foi germinando e foi dando como fruto algo que se contrapôs à forma de pensar do sistema. Dando para vocês um excelente exemplo daquilo que eu venho batendo aula a aula. Todo processo social ele é contraditório. Uma coisa que vem para acalmar a população, que vem para colocar panos quentes sobre algum problema, ela traz a semente da discórdia, ela traz a semente do que pode ser a superação desse problema logo em seguida. Tá? Isso não foi diferente com o desenvolvimento de comunidade, e a gente pode ver no desenvolvimento do serviço social no Brasil que isso aconteceu. Ufa, consegui terminar as duas metodologias, e a gente termina aqui a tríade, né, o tripé, como eu falei lá no início, do serviço social. Serviço social de caso, que o nome do sucesso é Mary Richmond. Serviço social de grupo, que o nome do sucesso é a nossa queridíssima Gisela Konopka, e também o nosso irmão. Como é que era o nome do irmão? Era Natálio Kisnerman. E o desenvolvimento social de comunidade, que tem como musa inspiradora a Balbina Ottoni Vieira. Esses são os três, a tríade do serviço social, que vocês não vão ver mais no curso. Tá? Vocês não vão ver, infelizmente. As próximas disciplinas aí vão tratar todas do serviço social atual, que é de base marxista.